10 diz assim: à noite, 16, 9 e 10 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui o Espírito Santo ele estava direcionando Paulo para chegar até aquele lugar, nos mostrando como o Espírito Santo guia nossas vidas. Paulo foi restringido de pregar em outros lugares. Ele passou pela Ásia, ele passou pela Brítia. Só que Deus planejou que ele anunciasse o Evangelho lá na Macedônia. Deus mudou toda a trajetória dele para ele chegar até aquele lugar. E chegando lá, em Filipos, era uma colônia romana, onde muitos militares já aposentados, né? Hoje em dia aposentados. Naquela época falava que era uma colônia de militares veteranos, né? Hoje em dia a gente fala assim também, mas a gente fala hoje aposentados, que viviam depois de completar o seu tempo de serviço. E ali Paulo e seus companheiros se reuniram com as mulheres da cidade, seguindo um padrão de evangelização, a falar a palavra de Deus, que foi qual o propósito que eles estavam ali, a falar da palavra de Deus. E foram muito bem recepcionados por uma mulher chamada Lídia, que diz aqui na Bíblia, não fala muito sobre ela, só fala que ela adorava a Deus. E quando Paulo chegou naquela cidade, o Senhor abriu o seu coração, ela se rendeu ao Senhor, aceitou a Jesus como seu insuficiente Salvador, e toda a sua família também, porque naquela época, quando um aceitava, ia toda a sua casa, né? O Espírito Santo, nessa passagem que está nos ensinando que ir na direção do Espírito Santo, sem entender o propósito dele, muitas das vezes é a solução, e é ajuda, e até mesmo salvação na vida de alguém. Às vezes a gente tem um trajeto para a nossa vida, mas o Espírito Santo nos envia para outros lugares. E isso nós temos que ter no nosso coração o quê? A obediência, o discernimento, de entender o que é que Deus quer, né? E Paulo ele nos ensina, quando entendemos os dons, quando entendemos que os dons que Deus nos dá é referente ao outro, é referente a gente servir, a gente somos bênçãos na vida de muitas pessoas, e às vezes nós nem sabemos, porque nós estamos usando nossos dons, e os dons são para isso, os dons são para servir ao nosso próximo. E o menor dom que a palavra nos ensina é aquele que não pode edificar o outro, e só nós mesmos. Aquele dom que a gente tem que é só para nós, só para o nosso próprio ego, nosso próprio prazer, e você não leva nada para o seu próximo, você não apresenta nada ao seu próximo, você não edifica em nada, né? O Espírito Santo, ele levou Paulo até a Macedônia porque tinha um propósito para ele lá. Deixa eu virar minha... E lá em Atos 16, aí nós vamos ler agora 17, 18 e 19. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando retirar-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ele chegou ali naquele lugar para levar a palavra do Senhor. Aquele espírito demoníaco que estava nela, e até ele reconhecia que aqueles homens eram enviados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqueles homens estavam ali para levar o caminho da salvação. Paulo expulsou aquele demônio daquela jovem, e aquela jovem ela teve uma mudança de vida.
por muito tempo ali usada, né, pelos aqueles senhores daquela cidade, porque era meio de eles ganhar dinheiro através da vida dela, através de adivinhações, né? Ela fazia adivinhações, então aquilo ali mexeu muito com aqueles senhores daquela cidade. E com isso Paulo e Silas foram presos, que é onde chega o capítulo que eu li, o versículo que eu li, 25 e 26. Eles foram presos porque mexeu no bolso, né, daquele pessoal. Um dos lucros que eles tinham na cidade, eles mexeram. Isso incomodou eles. Eles afirmavam que eles estavam anunciando uma desordem na cidade e propagando costumes que não eram aceitáveis lá entre os romanos. E nós sabemos que não, né? Os irmãos, quando decidimos colocar a nossa vida à disposição de Deus, os nossos olhos naturais muitas das vezes não enxergam, né, o que Deus está fazendo através da nossa vida. Parece que tudo está dando errado. Nós estamos na posição que Deus quer, nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, assim como Paulo estava ali. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo para estar aqui naquele lugar e de repente ele foi pego numa cadeia. Eles foram presos. E a gente, muitas das vezes, passamos por isso. A gente está fazendo tudo que o Espírito Santo nos direciona e de repente a gente é pego assim, meu Deus, e agora? Eles mudaram o trajeto. Eles iam para um lugar e Deus mandou eles para lá para propagar o Evangelho. E olha onde eles vão parar. Eles ficaram de pés amarrados, apanharam, ficaram todos ensanguentados, que eles bateram muito tipo de chicote, né, nas costas deles, eles ali ficaram todos arrebentados. E eu olho e penso que eles não iam aguentar, né? A gente olha assim, os nossos olhos hoje, a gente fala assim, meu Deus, é porque a gente tem a palavra para nos edificar e nos ensinar a não desistir. Porque muitas das vezes nos pegamos em situações que falam assim, não vou aguentar. E nós, como seres humanos, é muito mais fácil questionar, reclamar, desistir. É muito mais fácil do que encarar, do que enfrentar de frente e cada vez mais a gente se machucar por amor a esse Evangelho. Porque muitos dos que desistem é porque não aguentam. É muito mais fácil estar fora, é muito mais fácil viver do jeito que o nosso inimigo quer, se igualar aos prazeres mundanos, mas não é isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chama. Paulo e Silas, eles fizeram diferente. Eles adoraram, eles louvaram, eles confiaram que o mesmo Espírito Santo que levou eles para ali, eles iriam sustentar eles ali naquele lugar. Eles confiaram, eles acreditaram e isso fez toda a diferença. Porque foi um grande testemunho eles estarem ali, presos, louvando e adorando o nosso Deus. Foi um testemunho muito grande na vida daqueles prisioneiros que estavam ali em volta, né? E acontece isso muitas das vezes na nossa vida quando a gente está passando por um momento difícil e as pessoas que estão ao nosso redor não entendem que a gente está feliz, que a gente está alegre, que a gente está adorando. Isso é testemunho de vida, isso é testemunho que a gente confia no Deus a qual nós servimos. Tudo que passamos é para edificar o amor de Deus em nossas vidas, seja em dias tranquilos ou seja em dias atribulados. Muitas das vezes não queremos passar por experiência com o nosso Deus, porque achamos sempre que vai ser momentos ruins na nossa vida. Achamos sempre que não vamos aguentar, suportar, porque nós gostamos de viver na bonança. A verdade é essa. Nós gostamos de viver na bonança. Só que nós aprendemos muito nos dias difíceis. Nós aprendemos muito nos dias difíceis. E quando colocamos no nosso coração e aprendemos que Deus vai nos sustentar e que é a partir daí que virão os frutos daquilo que você está passando. Lá na frente, nós vamos entender. A irmã Thelma falou isso aqui agora, eu nem sabia do que ela estava passando, eu até senti falta da senhora aqui na quinta e no domingo, né? Aí eu falei que assim, de irmã Thelma, que ela está aqui, né, certinho. Aí eu não sabia, mas
é isso, Matheus. Lá na frente, a senhora vai entender. Lá na frente, a senhora vai ver os frutos do que a senhora está passando. Eu não sei, mas a senhora sabe. Eles foram ali, eles conheciam o Deus a qual eles adoravam. Eles estavam despreocupados, porque eles sabiam que aonde eles estavam era onde Deus queria que eles estivessem. Então eles não saíram do propósito deles. Nós devemos nos preocupar quando nós saímos do que Deus quer para a nossa vida. Quando nós mudamos a direção. O Espírito Santo, ele deu uma visão a Paulo. Ele já tinha falado para Paulo 2 vezes para não ir no caminho que ele iria, no caminho da Ásia, no caminho de vítima. Mas mesmo assim ele ainda teve uma visão. E assim é na nossa vida. Por mais que a gente esteja na casa do Senhor todos os dias, pede oração, mas Deus ele fala conosco através das nossas orações. Em Atos 16, 26 fala assim. Atos 16, 26. De repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. É aí que começou o mover de Deus a favor dos que confiaram nele, a favor daqueles que louvaram, a favor daqueles que adoraram. Eu comecei a ler aqui, mas eu fui lá atrás para os irmãos entender o que eles passaram para poder chegar aqui na prisão, né? Irmãos, é o que eu falei, eu não sei o que cada irmão que chegou aqui nesta noite, por mais que a igreja esteja um pouco vazia, né, perto do que fica, dia de terça, dia de quinta, dia de domingo, mas muitas das vezes nas nossas vidas, nós chegamos aqui, nós adoramos, nós clamamos, nós louvamos, nós conversamos com nossos irmãos, nós estamos com um sorriso estampado no rosto, mas nós estamos todos arrebentados. Muitas das vezes chegamos aqui amordaçados. Eu não sei o que o irmão, o que a irmã está passando lá fora, mas chegamos aqui na casa do Senhor porque confiamos nesse Deus, confiamos que Ele é um Deus que derruba toda a muralha, que cai todas as cadeias em nome dEle. Nós chegamos muitas das vezes aqui arrebentados, mas em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque confiamos nele, confiamos no Deus a qual nós servimos. E essa passagem ela nos ensina, ela nos ensina que cadeia não é impedimento para a gente estar aqui na casa do Senhor. A gente está aqui, lá fora nós estamos vivendo uma cadeia, estamos presos, estamos sendo açoitados, estamos sendo machucados, mas se chegamos aqui para louvar, para adorar e para engrandecer o nome do Senhor, assim como Paulo e Silas fez, né? É só para os irmãos entender, é uma narração, né? Porque às vezes estamos passando por momentos difíceis lá fora, chegamos aqui e ninguém sabe o que nós estamos passando. Chegamos aqui arrebentados, chegamos aqui frustrados, chegamos aqui tristes, mas nós não nos deixamos abater. Chegamos para adorar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Nada é impedimento para a nossa vida quando conhecemos a palavra do Senhor, quando conhecemos ao Deus a qual nós servimos. Lá no 16, 27, Atos 16, 27, eu não vou sair do 16, eu vou ler alguns versículos. No 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo aberta todas as portas do cárcere, puxou-se a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. O carcereiro queria tirar sua própria vida, porque ele entrou em desespero, porque ele sabia que se todo mundo que estava ali tivesse fugido, ele ia pagar com a própria vida dele. Só que ele preferiu o quê? Não, eu vou mesmo me matar do jeito que eu não sofra, porque ele não sabia como que aqueles senhores iam receber essa notícia de que todo mundo tinha fugido. Mas não, Paulo, ele grita: não faça isso, estamos todos aqui. E é assim que Deus faz, independente da situação que você passe. Às vezes tem algum irmão que está passando por uma situação que você fala: não
não desista, nós estamos aqui. Juntos somos mais fortes, juntos vamos conseguir, sim. E vemos que o carcereiro pergunta para eles: como faço para servir a este Deus ao qual vocês servem, para cantar e adorar em meio ao desespero? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Quantas das vezes nós nos pegamos pessoas perguntando: você está bem? A pessoa sabe talvez da nossa vida, sabe o que a gente está passando e fala: não, está bem, graças a Deus. O nosso pastor nos ensina muito isso: está bem, graças a Deus. Nós sabemos que está difícil, mas nós estamos ali adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. O carcereiro ele se prostrou tremendo, porque sabia que o terremoto era algo sobrenatural que tinha acontecido. Ele sabia que não era algo normal. Ele sabia que aquele mover era um mover que foi feito através daquele Deus ao qual eles clamaram a noite toda, a qual eles adoraram a noite toda. E aquele Deus ele veio para salvar. Nosso Deus veio para salvar, para libertar eles daquele cárcere, para libertar eles daquela prisão. E agora vendo um dos frutos, né? A gente já viu a jovem que foi liberta, e agora nós vemos o carcereiro chegando a salvação na vida daquele homem, porque ele se rendeu aos pés do Senhor. Ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E sem contar na cidade, né, que foi impactada com o poder do Espírito Santo. Esse daqui é um dos frutos que nos ensina nessa passagem, que é a menina que estava possuída, que foi liberta, que teve um renovo, que teve uma mudança de vida. Teve Lídia, que aceitou o Senhor Salvador Jesus, aceitou o Senhor e Jesus como seu único suficiente Salvador. O carcereiro que se rendeu a esse Deus, né? E toda aquela cidade, porque um mover desse numa cadeia, eu não sei qual o tamanho daquela cadeia, mas qualquer coisa que se cai, qualquer coisa que se arrebente, que faça barulho de madrugada ou de dia, as pessoas querem saber o que é que está acontecendo. Então vocês imaginam como foi impactante o mover de Deus ali naquele lugar. Hoje a palavra ela me ensina o que, irmãos? Que na direção do Espírito Santo, em minha vida, mesmo sem entender, somente confiar, Deus ele faz maravilhas. E não me deixar bater pelo processo, ou pela situação, ou pela cadeia que se levantaram sobre a minha vida. Lembrar sempre que Deus nos envia em lugares que talvez nós nem queremos ir, mas nós chegamos lá e a situação que nós se colocamos à disposição de Deus, que nós vamos passar, porque muitas das vezes nós não sabemos o que vamos passar, mas nós devemos adorar e louvar antes que o terremoto aconteça. Antes que as cadeias caem, nós devemos continuar louvando e adorando. Mas tudo que acontece na nossa vida, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, porque os momentos ruins eles parecem que demoram mais a passar, mas tudo é para a glória de Deus. Em toda a direção nós devemos colocar o Espírito Santo. Em toda a direção que nós vamos tomar na nossa vida, nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo. Ali naquele lugar chegou salvação, libertação para a vida de pessoas. E é assim que Deus faz. Muitas das vezes Deus nos envia em lugares que nós nem entendemos por que nós estamos ali, mas Deus ele está enviando salvação, libertação, cura na vida de outras pessoas. O processo, nosso processo e o agir de Deus em nossas vidas, nós só entendemos depois que a gente passou. Paulo e Silas eles chegaram ali naquele lugar achando somente que eles iam anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eles passaram por isso tudo, eles não questionaram, eles não desistiram, eles não murmuraram, eles adoraram, eles exaltaram, eles levantaram clamor ao nosso Deus, e todos aqueles prisioneiros ficaram impactados com aquela diferença, com aquela atitude deles,
E é isso que Deus faz. Independente da situação que eu ou você estiver vivendo, vamos manter sempre o sorriso do nosso rosto, o louvor na nossa boca, porque Deus é maravilhoso. Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele trouxe salvação. E esses foram os frutos de Paulo e Silas ali naquele lugar. Salvação, libertação e salvação, libertação e muitas pessoas impactadas com o poder do Espírito Santo, com a postura deles mediante a situação que eles estavam vivendo. Eles se manteram firmes, eles se manteram fiéis a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palavra tremenda, né? Nós que somos amantes da leitura da Palavra de Deus, a gente sabe que quando o Espírito Santo tem um propósito em alguma situação, não tem quem possa impedir. E aqui nessa passagem a gente aprende, né? Porque eles presos, louvando e adorando ao nosso Deus. E não pode ser diferente da nossa vida. Todos nós aqui já passamos por vales, já passamos por desertos, e aqueles que tomaram a atitude de Paulo e Silas teve a sua vitória garantida, porque nós sabemos dos nossos irmãos lá atrás o que eles fizeram. Só sabiam murmurar, só sabiam reclamar, não reconheciam a grandeza do nosso Deus. E essa palavra hoje vem me mostrar isso. Não importa as cadeias, como a nossa irmã falou, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Primeiro adore que as cadeias caiam. E a gente tem o costume de esperar a situação melhorar para falar: Senhor, graças a Deus. Quando a gente abre a boca para falar graças a Deus, não de falsidade, porque o Senhor conhece cada coração, mas quando a gente abre a boca para falar graças a Deus, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Então eu gostaria de convidar mais uma vez o nosso cooperador Anderson para estar orando, fazendo encerramento, dando a bênção, em nome de Jesus. Nossa vida aqui não foi em vão, Deus sabe de todas as coisas. A gente está vendo a igreja vazia, sabe por quê? A esquina está com água até o joelho. Nós sabemos que é muito difícil para quem mora ali embaixo, e a maioria dos nossos irmãos moram tudo ali embaixo. Mas com certeza, se Deus permitiu que a porta estivesse aberta, se Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, a palavra é para nós. Amém? Nosso irmão Anderson vai estar orando e está fazendo encerramento em nome de Jesus. Aleluia, a igreja de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Deus, glorioso és tu, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite na sua casa, Senhor. Ó Pai, falamos aqui, ó Deus, junto a Ti, mas não foi a Ti. O Senhor reuniu, ó Pai, aqueles que precisavam estar aqui nessa noite, precisavam ouvir a Tua palavra, Senhor, que precisavam, ó Deus, aprender mais de Ti, ó Deus. E todos nós estamos saindo daqui, ó Pai, nessa noite alimentados, Senhor. Saciados, ó Pai, nessa noite com a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Sua presença que é sentida aqui, ó Pai, neste lugar, ó Deus. Ó Deus, a igreja está vazia, ó Pai, no âmbito, ó Deus, natural, ó Pai, mas em espírito o Senhor está aqui conosco, ó Pai, preenchendo os corações feridos, ó Deus, preenchendo, ó Deus, e colhendo, ó Deus, a lágrima daqueles que estão chorando diante de Ti, Senhor. Ó Pai, eu lhe peço nessa noite, ó Deus, leva-nos, ó Pai, até as nossas casas, ó Deus, com a proteção, ó Deus, e a tranquilidade e o livramento que o Senhor, ó Deus, outrora nos trouxe, ó Deus. Leva-nos na Tua santa e gloriosa paz, Senhor. Continua nos guardando, ó Pai. Guarda todas as famílias aqui representadas, Senhor. A cada lar, ó Deus, que está aqui representado, ó Deus, que o Senhor continue guardando cada esposo, cada esposa, cada mãe, cada filho, ó Deus, que aqui está, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja conosco, não só hoje, ó Deus, e para todo sempre. É isso que eu te peço, ó Deus. Ó Pai, as doces consolações do nosso Espírito Santo
E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todo aquele, ó Pai, que aguarda a vinda bendita do nosso Senhor e Salvador. E toda a igreja diga amém. E até aqui, glória a Deus, está encerrado.